Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes de começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa. Para isso é muito fácil, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os conteúdos que já foram ao ar aqui no programa e ainda algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E antes que eu me esqueça, o Palavras de Vida também está agora no Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo que acontece na produção, nos bastidores e na igreja. Tá esperando o quê? Não perde tempo e nos acompanhe também pelo Instagram. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese do Papa Francisco. Passemos então a catequese do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Continuemos as catequeses sobre a paixão de evangelizar. A paixão de evangelizar. E na escola do Concílio Vaticano II, procuremos compreender melhor o que significa ser apóstolo hoje. A palavra apóstolo traz-nos à mente o grupo dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Às vezes chamamos apóstolo a alguns santos, ou mais genericamente aos bispos, mas em nome de Jesus. Mas estamos conscientes de que ser apóstolo se refere a cada cristão? Estamos conscientes disso? Que se refere a cada um de nós? E, portanto, com efeito, somos chamados a ser apóstolos, isto é, enviados, numa igreja que, no credo, professamos como apostólica. Por conseguinte, o que significa ser apóstolo? Significa ser enviado para uma missão. Exemplar e fundacional é o acontecimento em que Cristo ressuscitado envia os seus apóstolos ao mundo, transmitindo-lhes o poder que ele próprio recebeu do Pai e oferecendo-lhes o seu Espírito. No Evangelho de João, lemos: Jesus disse-lhes, mais uma vez, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Outro aspecto fundamental de ser apóstolo é a vocação, ou seja, o chamado. Foi assim desde o início, quando o Senhor Jesus chamou a si os que ele quis e foram ter com ele. Constituiu-os como grupo, atribuindo-lhes o título de apóstolos, para que permanecessem com ele e para os enviar em missão. Nas suas cartas, São Paulo apresenta-se assim: Paulo, chamado a ser apóstolo, isto é, enviado. E ainda, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo, enviado por vocação, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus. E insiste que é apóstolo não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Deus chamou-o do seio da sua mãe para anunciar o Evangelho entre os gentios. A experiência dos 12 e o testemunho de Paulo interpelam-nos também hoje. Convidam-nos a averiguar as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, com base nestes textos, nestes pontos fixos. Tudo depende de um chamado gratuito de Deus. Deus escolhe-nos até para serviços que às vezes parecem exceder as nossas capacidades ou não corresponder às nossas expectativas. Ao chamado recebido como dom gratuito, é preciso responder gratuitamente.
O concílio diz: a vocação cristã é também, por sua própria natureza, vocação ao apostolado. Trata-se de um chamado que é comum, assim como comum é a dignidade dos membros pela sua regeneração em Cristo. Comum é a graça da adoção filial. Comum é a vocação à perfeição. Só existe uma salvação, uma esperança e uma caridade sem divisões. É um chamado que diz respeito tanto aos que receberam o sacramento da ordem, como às pessoas consagradas e a todos os fiéis, leigos, homens ou mulheres. É um chamado a todos, a cada um que recebeu este chamado cristão. Você é obrigado a dar. É a dinamicidade da vocação, o dinamismo da vida. Trata-se de um chamado que os habilita a desempenhar ativa e criativamente a sua tarefa apostólica no seio de uma igreja em que existe diversidade de funções, mas unidade de missão. Aos apóstolos e aos seus sucessores confiou Cristo a missão de ensinar, santificar e governar em seu nome e pelo seu poder. Também os leigos. A maioria de vocês é leigos. Também os leigos. Mas os leigos, dado que são participantes do munus sacerdotal, profético e real de Cristo, têm um papel próprio a desempenhar na missão de todo o povo de Deus na igreja e no mundo. Neste contexto, como entende o Concílio a colaboração do laicado com a hierarquia? Trata-se de uma mera adaptação estratégica às novas situações emergentes? Às novas situações que aparecem? Não, de fato, de forma alguma. Há algo mais que supera as contingências do momento e que retém seu próprio valor também para nós. A Igreja está fundada verdadeiramente, nem vive plenamente, nem é o sinal perfeito de Cristo entre os homens, se, com a hierarquia, não existir e trabalhar um laicado autêntico. Aqui não há uma promoção. Quando se concebe a vida cristã como uma promoção, que é aquilo que se coloca acima e manda nos outros, começa-se a fazer carreira. Isto é paganismo puro. A vocação cristã não é promoção, não é buscar subir na hierarquia. C'è una cosa grande, perché sebbene alcuni per volontà di Cristo stesso siano costituiti in un posto più importante, forse dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti. Isto porque, embora por vontade de Cristo alguns sejam constituídos doutores, dispensadores dos mistérios e pastores a favor dos demais, reina, porém, igualdade entre todos quanto à dignidade e quanto à atuação. Todos somos cristãos a serviço dos outros. O importante na igreja, que é importante a irmã, a pessoa comum, batizado, a criança, o bispo, todos somos iguais. E quando uma das partes se crê mais importante do que os outros e empina o nariz, erra. Isso não é a vocação de Jesus. A vocação que Jesus dá a todos, mas também aqueles que se encontram em lugares mais altos, é de serviço, servir os outros, humilhar-se. Se você encontrar uma pessoa que na igreja tem uma vocação mais alta, hierarquicamente, e é vaidosa, é um pobrezinho que não entendeu o que é a vocação de Deus. A vocação de Deus é a adoração ao Pai, amor pela comunidade e serviço. Isto é ser apóstolo, isto é o testemunho dos apóstolos. Assim apresentada, a questão da igualdade em dignidade pede-nos que repensemos muitos aspectos das nossas relações que são decisivas para a evangelização.
Por exemplo, estamos conscientes de que, com as nossas palavras, podemos lesar a dignidade das pessoas, arruinando assim as relações dentro da igreja? Enquanto procuramos dialogar com o mundo, também sabemos dialogar entre nós, crentes? Ou na paróquia, uma contra a outra, um contra o outro, um falando mal do outro, buscando uma posição mais elevada? Sabemos ouvir? O nosso falar é transparente, sincero e positivo ou é opaco, equívoco e negativo? Humilhar-se, colocar a serviço dos outros. Este é o serviço. Isto é servir. Isto é ser cristão. Isto é ser apóstolo. Queridos irmãos e irmãs, não tenhamos medo de nos interrogar com estas perguntas. Buscar superar a vaidade dos lugares. Podem ajudar-nos a verificar o modo em que vivemos a nossa vocação batismal, a nossa maneira de ser apóstolos, numa igreja apostólica, uma igreja que está a serviço dos outros. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano, agora com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Aqui no Vaticano, o tema ainda são os 10 anos de pontificado de Francisco. Este domingo, 19 de março, festa de São José, marca o início do seu ministério petrino, quando o Papa recebeu o Anel do Pescador. Para falar desta primeira década de Francisco, convidamos um dos colaboradores mais fiéis do Papa, o cardeal João Braz de Avis. Dom João foi nomeado à frente do Dicastério da Vida Consagrada ainda no pontificado de Bento XVI e Francisco manteve no cargo até hoje. Ou seja, o cardeal brasileiro é um dos mais longevos colaboradores deste pontificado. São 10 anos de trabalho, mas, sobretudo, de estima recíproca. Pessoalmente, pela minha experiência e também, digamos, pensando no nosso dicastério dos consagrados, dos religiosos, foram anos de um caminho muito intenso de proximidade, né? O Papa Francisco, uma das características do Papa Francisco é estar perto da gente, né? Não pesa o fato de que ele é Pedro para nós, de que ele é o Papa para nós. A gente nota nele um amigo, uma pessoa muito sincera, uma pessoa muito presente, né? Muito capaz de acompanhar de modo assim profundo aquilo que a gente sente. Eu, nesses 10 anos, tive muita alegria de um relacionamento muito próximo e de muita confiança e sempre, digamos, sem fugir das dificuldades, dos momentos difíceis, dos problemas reais. Tratamos sempre tudo com muita abertura e sempre foi possível ver nele uma solução ou, digamos, à espera de uma solução com confiança. Eu, nesses 10 anos, não tenho um momento em que eu possa dizer houve alguma ruptura, houve alguma dificuldade, porque vejo um homem que nos orientou e nos orienta para uma força da Igreja nesse momento, que é a força do Evangelho. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com novas informações diretamente de Roma. E no próximo bloco, você confere as últimas notícias direto de Brasília. É o boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.